E quem diria que na terra dos filósofos eu iria encontrar um lugar tão interessante, único no mundo. Hoje eu vou visitar Meteora. Conforme meu ônibus ia se aproximando de Meteora, uma grande parede de pedra se descortinava na minha frente e logo que cheguei ao hotel, eu já fui filmar essa visão da varanda do meu quarto, que já me impressionou demais, mas eu não tinha a mínima ideia do que viria pela frente. E foi no dia seguinte que eu descobri o que é esse lugar. Antes de chegar em Meteora, vamos ver onde ela está localizada. Você tem que pegar um voo até a cidade de Atenas, e depois um ônibus ou alugar um carro e seguir por cerca de 350 quilômetros a noroeste até Calambaca, que é uma cidade muito simpática ao pé das montanhas. De Calambaca até o topo das montanhas são cerca de 5 quilômetros por estradas bem sinuosas, mas vale a pena cada curva que a gente faz. E eu não falei que isso é um lugar único no mundo? Dá uma olhada só nessa paisagem. Meteora significa aquilo que está suspenso no céu. Por isso que a gente vê os mosteiros colocados todos aí em cima da rocha. A visão disso aqui, gente, é simplesmente espetacular. Existem indícios da vida monástica cristã desde o segundo século, mas somente no século XI chegaram os primeiros monges a este lugar que acabavam vivendo nas cavernas. Mas com o início das invasões turcas, esses monges precisavam se proteger e a partir do século XIV os mosteiros começaram a ser construídos em lugares que só eles conseguiam chegar. Lógico que não dessa maneira como hoje em dia. Foram construídos aqui no decorrer da história, a partir do século XIV, 24 mosteiros, porém só 6 hoje funcionam, sendo 4 que pertencem aos monges e 2 que pertencem às monjas, todos eles de origem grega ortodoxa. Monasticismo vem da palavra grega monarchos, que significa uma pessoa solitária. Resumindo, é quando uma pessoa larga tudo para se dedicar somente à prática religiosa. E o mosteiro se tornou o local onde essas pessoas viviam. É lógico que eu não podia deixar de visitar pelo menos 2 desses mosteiros construídos nas rochas. O primeiro eremita que chegou aqui a esse monte se chamava Varlan, por isso que o mosteiro tem o seu nome, o Mosteiro de Varlan, e é o primeiro que eu vou conhecer hoje aqui em Meteora. Como aqui na região de Meteora faz muito frio no inverno, os monges precisam de algo para se aquecer e o Mosteiro de Varlan guarda o maior barril de todos. São apenas 12 mil litros de vinho que os monges guardam aqui nesse pequeno barril. Eu vou entrar num dos lugares mais legais da minha visita aqui no mosteiro, que é essa coluna aqui, onde ficavam 2 monges girando isso aqui para o seguinte. Tá vendo essa corda aqui? Isso era colocado nesta rede que você está vendo aqui e servia nada mais, nada menos para eles trazerem os mantimentos aqui para o mosteiro. Agora, olha a altura onde eles iam buscar isso aqui. Hoje em dia está um pouco mais moderno, aqui já tem um carrinho, tem um trilho, facilita muito mais a vida deles. E o meu próximo mosteiro que eu vou visitar é o Gran Meteora, o primeiro a ser construído aqui no século XIV, apesar que a maioria da sua construção já não é mais do século XIV. São 110 degraus para descer, mais 196 degraus para subir.
O que é interessante aqui é que essas escadas foram colocadas somente a partir do ano de 1928. Até então, os monges subiam por cestas que eram amarradas ali no topo daquela varanda. A partir dessa data, então, o governo proibiu esse tipo de transporte até lá em cima e exigiu que os mosteiros construíssem as suas escadas. Bora lá conhecer o Gran Meteora. Hora de encarar os degraus até o topo. E olha só, eles tiveram que cortar a montanha para fazer as escadas. No meio do caminho, parei um pouco para apreciar a paisagem e também para recuperar um pouco o fôlego. O Gran Meteora é o maior de todos os mosteiros e, como você já viu, o mais difícil de acesso por causa das escadas. Mas aqui dentro, os monges conservaram algumas salas como no século XIV, para que as pessoas conhecessem como eles viviam naquela época. A adega, a marcenaria, a cozinha, a igreja e, lógico, o refeitório estão abertos ao público. Algo que me chamou muito a atenção foi esse afresco, onde você vê que a religião pode andar com a ciência, pois aqui no centro da pintura está Jesus, acompanhado do apóstolo Paulo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Homero e Pitágoras. Realmente algo muito grego. A visita no Gran Meteora realmente é muito interessante, mas o que eu estou curtindo muito é o espírito de paz desse local e no final a gente pode ir até um pátio onde se tem essa vista maravilhosa de Meteora. Depois de tanto sobe e desce, a fome apertou e eu fui conhecer um restaurante familiar fundado em 1960 por esta simpática senhora e que desde a sua fundação adotou um conceito um pouco diferente. O conceito é, você entra na cozinha, como eu estou aqui, tá vendo? Os panelões estão aqui e você se serve. Tem carneiro com berinjela, carneiro com cebola, frango, tem almôndegas de carne, tem porco apimentado, enfim, você tem várias opções. Uma ideia realmente diferente que eu não tinha visto. A gente tem que pegar a comida dentro da cozinha. Eu vou aproveitar agora e comer no restaurante uma das suas especialidades, que inclusive é uma das comidas mais tradicionais aqui da Grécia, que é o moussaka. Você faz ele com uma camada de batata, outra de berinjela, carne moída, depois abobrinha e molho bechamel em cima. Pode gratinar com queijo ralado ou molho de tomate. Meteora é um daqueles lugares no mundo que a gente tem que visitar pelo menos uma vez na vida. Então, se você gostou, deixe o seu like aqui, a sua curtida e também o seu comentário. Você sabe como isso ajuda bastante aí o canal, o desenvolvimento do canal do YouTube. Também se inscreve no canal e não deixe de curtir as minhas redes sociais. Se você quiser conhecer um dia a Grécia com um grupo de brasileiros, a Home Tour está sempre organizando grupos para lá e eu vou ter imenso prazer de ser seu guia por essa região. Maiores informações sobre a Grécia, loucoporviagens.com.br, onde você também vai encontrar a loja virtual. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.